Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, domingo, 30 de 11 de 2025, estamos aqui gravando o dia de número 181, graças a Deus. E hoje iremos começar o livro novo no Antigo Testamento. Terminamos ontem o livro de Neemias, iremos começar hoje o livro de Esther, certo? Lendo hoje os capítulos 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Depois pularemos para Lucas, Novo Testamento, capítulo 24, do versículo 36 ao 53. A leitura é sempre feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, e eu não trago comentários dos textos lidos, lendo somente a letra pura da lei. E hoje, domingo, hoje são 6h44 da manhã, mais hora que 9 horas, temos a escola bíblica dominical. Leve a sua família, hoje lição 9, tem como tema vontade, o que move o ser humano, certo? Então, é uma lição maravilhosa, leve sua família, compareça à escola bíblica dominical, a lição de hoje, 30 de novembro, tudo bem? Em breve estarei posicionando na webcam e começaremos com a oração e a leitura da palavra. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Pai, por estar aqui neste domingo pela manhã, lendo a tua poderosa palavra. Mais um dia, Senhor, em que nós estamos aqui na batalha, graças a Deus. Hoje, leitura de um livro novo, Senhor, o livro de Esther, onde nós iremos aprender um pouco mais da tua serva e onde tu operou poderosamente na vida dela. Abençoa a leitura, a vida de cada um, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos ter uma leitura abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amigos, começar o livro de Esther, certo? Tá aqui o livro de Esther. São poucos capítulos, mas vamos começar lendo os capítulos 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Capítulo 1 tem como subtítulo O Banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor na sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinham ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaxi fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaxi, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista.
Porém, a rainha Vaxi recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaxi por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vaxi, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaxi, porém ela não veio. E, neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaxi não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Vamos agora para o capítulo 2, tem como subtítulo Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaxi e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaxi. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse.
E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esté passava e do que lhe sucederia. E, chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que dissesse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaxi. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esté, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté, e Esté o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu seu negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vamos agora para o capítulo 3, tem como subtítulo Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Versículo 1 fala, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou, e pôs no seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei.
pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Vamos agora para o último capítulo de hoje, o capítulo 4, que tem como subtítulo a consternação e tristeza dos judeus. O versículo 1 fala: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco pôde entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esté e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia, glória a Deus. 4 capítulos lidos, né? Vamos agora aqui para o Novo Testamento, onde nós iremos ler Lucas 24, do versículo 36 ao 50. Na verdade, terminando o livro de Lucas, certo? Terminando o livro de Lucas. Tem como subtítulo a aparição de Jesus aos 12. Versículo 36 fala: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Cai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Leitura do livro de Lucas concluída. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e dizer que o teu nome é poderoso, Senhor. Venha abençoar, meu Pai, a nossa vida no dia de hoje. Dá um dia de paz, um dia abençoado, que possamos, Senhor, aprender da tua palavra. Ah, Senhor, guarda a nossa vida no dia de hoje. Dá livramento, abençoa o alimento, que possamos logo mais ir para a tua escola bíblica dominical aprender mais de ti. E que possamos à noite estar te cultuando com toda a nossa alegria, com todo o nosso fervor, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui pegar agora o nosso plano de leitura. Lembrando que este plano de leitura ele está disponível para impressão, caso algum irmão deseje, certo? Dia 181. Começamos o livro de Esther, capítulos 1, 2, 3 e 4. Depois terminamos o livro de Lucas, capítulos 24, do versículo 36 ao 53, certo? Hoje, 30 de novembro, último dia do mês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui gravando mais um dia. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Até mais.